Bem-vindo a mais uma edição do Consultório de Psicologia, um consultório do Dr. Luís Lameira, aqui acompanhado por Otávio Correia, para voltarmos a falar sobre temas interessantes relacionados com o foro psicológico. Hoje vamos passar uma breve pincelada pelo número de embalagens de antidepressivos que foram vendidos em 2012, um número astronómico, já vamos perceber porquê e saber qual a principal razão, e depois vamos falar de sobredotados. O que é isto, se tem filhos sobredotados, como fazer, e como reagir e como acompanhá-los. Mas para já, muito obrigado, Dr. Luís Lameira, por ter vindo mais uma vez. Este ano os portugueses compraram 20 mil embalagens de antidepressivos por dia. Este ano que passou. Isto é um número astronómico, mais se calhar do que chicletes, diria eu. Bem-vindos, caros ouvintes. Sim, é um número astronómico. Podemos concluir a partir desses números que a maioria dos portugueses estão -se a enganar, digamos assim. O facto desses números terem sido revelados nesta altura e cerca de 7,4% que aumentou no mesmo período homólogo do ano 2011, estamos a falar de estratégias que os portugueses estão a utilizar para ultrapassar as perturbações do humor, nomeadamente a tão mediatizada depressão e mesmo ideação suicida. Estamos a falar de estratégias que na maioria das vezes é o adiar de um problema. Nós sabemos que, e os estudos comprovam isso, que na grande maioria dos casos as depressões são ligeiras ou moderadas e não é necessário o acompanhamento farmacológico. Os fármacos são importantíssimos, no entanto, quando estamos a falar da importância dos fármacos, referimos-nos a depressões graves. E mesmo aí, o acompanhamento psicológico é necessário. Eu costumo dizer, até já lhe disse fora deste âmbito, que uma depressão é o mesmo que colocar em alguém uns óculos nublados. E aquilo que a psicoterapia, o acompanhamento por parte de um psicólogo, vai fazer é que a pessoa consiga ver a realidade tal como ela é. Isto é, corrigir as chamadas crenças irracionais. O que é que uma pessoa deprimida pensa regularmente? Só a mim é que me acontece isto, eu sou um azarado. Às vezes até brinco um pouco e faço o paralelismo para com os signos, digamos assim. Porque as pessoas que têm grande predisposição para a depressão foram pessoas que na infância e na adolescência não conseguiram desenvolver estratégias para lidarem com a tristeza, com o sofrimento, porque as pessoas têm que perceber em casa, os ouvintes têm que perceber que é normal estarmos tristes. É normal estarmos 1, 2, 3, 4 dias, uma semana, 2 semanas tristes. Mas quando essa tristeza, digamos que passa a ser crónica, passa a influir negativamente para com as nossas relações de amizade, para com a família, influencia a nossa produtividade, aí chegamos a uma conclusão. A pessoa pode estar deprimida e aí o diagnóstico é efetuado por um psicólogo, por um psiquiatra. E aquilo que eu quero transmitir, a mensagem aos ouvintes, é que consultem um especialista, consultem um psicólogo, consultem alguém direcionado para a resolução de problemas no âmbito da saúde mental. Doutor, não há muitas vezes o hábito dos portugueses tomarem antidepressivos por automedicação? Sim, há muito esse hábito. Digamos que vivemos num clima de liberalização e digamos que de sensibilização perante a problemática que pode trazer os antidepressivos. Porque aquilo que nós sabemos é o seguinte: uma pessoa está deprimida muitas vezes porque tem os níveis de serotonina baixos. É uma substância que permite nós podermos no dia-a-dia, de certa forma, presenciarmos e sentirmos boas sensações. Aquilo que os antidepressivos fazem, aumentam esses níveis de serotonina de uma forma artificial. Mas nós sabemos que é possível aumentar esses níveis de serotonina e não só outro tipo de substâncias que verificamos no cérebro, a partir da terapia, a partir de relaxamentos que são transmitidos aos pacientes no âmbito do acompanhamento psicológico, a partir de determinadas estratégias que os ouvintes podem desenvolver no dia-a-dia, nomeadamente corrigir essas crenças irracionais: eu sou um azarado, tudo é mau, o futuro não se vislumbra positivo, e tudo isso é possível. É possível reestruturarmos, nós chamamos de reestruturação cognitiva em psicologia, que é reestruturar as ideias que estão menos bem para aquelas ideias que estão melhor e digamos que constituem uma realidade observável, tangível e não fantasiosa, que é aquilo que nós verificamos nos deprimidos. Só para concluir este assunto, há países que já perceberam isso há bastante tempo. O Reino Unido, na década de 90, construiu, passa a expressão, desenvolveu um exército de psicólogos com vista a prevenir o aumento de consumo de antidepressivos e chegaram à conclusão que, ora bem, vamos intervir nos indivíduos que têm depressão ligeira e moderada, com o acompanhamento psicológico, mas não com a utilização de fármacos, isto é, drogas legais, que são os chamados antidepressivos. Só naquelas situações em
em que verificamos patologias mais graves do humor, nomeadamente a depressão major, que é a depressão mais grave presente nesses doentes, é que aí o acompanhamento psicológico vai ser auxiliado por parte dos antidepressivos. Isto a longo prazo, o que é que proporcionou? Promove uma economia mais forte, as pessoas não faltam tanto ao trabalho, e há mais produtividade. Há mais produtividade, aquelas que estão desempregadas têm mais motivação para procurar emprego, para serem mais empreendedoras, portanto, todos ficamos a ganhar nesse sentido. É rentável investir na psicologia. Portanto, basta pôr os comprimidos de lado e assumir que se pode mudar sem tomar comprimidos usando o trabalho de um psicólogo. Mas este é o lançamento para um tema ou vários temas que iremos desenvolver nas próximas semanas. Vários temas. Vamos ter o prazer de receber aqui um psicólogo que a nível nacional costuma desenvolver programas de gestão emocional em empresas, em instituições. Vamos também ter novamente o prazer de receber o Dr. Teixeira de Sousa, médico psiquiatra já com muitos anos de experiência ao nível do alcoolismo, e agora vai falar também sobre a depressão e sobre a experiência que ele tem nesse âmbito. Vamos falar sobre psicologia positiva, vamos falar sobre motivação, vamos falar sobre os medos, por isso manifestamente a não perderem os próximos programas. Fiquem connosco. Uma primavera autêntica que vem aí de psicologia. Uma primavera autêntica com o objetivo de promover o bem-estar e democratizar a psicologia aos ouvidos e aos olhos dos nossos ouvintes, que agora também estamos no Onda Viva TV. Exatamente. E já agora vamos entrar no tema de hoje, que é a sobredotação. O que é ter um filho sobredotado? Ou melhor, o que é um sobredotado? Muito bem. Relativamente a essa situação, aquilo que nós verificamos regularmente no café, vamos ao café, vamos à mercearia, vamos a espaços lúdicos, e muitas vezes os nossos amigos, nossos colegas, conhecidos, dizem-nos: eu conheço uma pessoa, é um sobredotado, porque tem notas muito boas a todas as cadeiras, a todas as disciplinas, ele quase não precisa de estudar. É recorrente nós ouvirmos isso, ele é sobredotado. Mas atenção, uma pessoa que tem um QI acima da média não quer dizer que estejamos na presença de um sobredotado. Normalmente um sobredotado, os ouvintes devem perceber isto, e eles apresentam acima de tudo uma alta criatividade. São pessoas que optam pelo pensamento divergente, ou seja, quando nós lhes ensinamos algo, eles conseguem apresentar a solução de outra forma que não aquela que nós lhes ensinamos. Contrariadores. E são um pouco contrariadores, positivamente falando. Claro. É por isso que ensinos como o nosso, que eu considero que o nosso ensino está completamente ultrapassado, não consegue acolher e potenciar a grande maioria dos sobredotados que temos presentes em Portugal. Estamos à volta de 30 mil sobredotados. Pelo menos, estou a falar de números por baixo. Há especialistas que dizem que são 60 ou 70 mil. Mas eu estou a falar de números por baixo. Depois falamos da questão da motivação. Este é o segundo pilar. Primeiro a criatividade, a segunda a motivação. São indivíduos extremamente motivados para aquilo que gostam. Ou seja, estou a falar de uma espécie de obstinação para com um tema. Desde os 2, 3 anos interessam-se por causas ambientais, interessam-se por estudar doenças, Alzheimer, HIV, cancro, e são capazes de ficar 5, 6, 7, 8, 9 horas seguidas ensimismados e concentrados unicamente naquilo que lhes interessa. Isto é, não convém muitas vezes os professores e os pais desconcentrarem um sobredotado, convém deixá-lo levar a tarefa até ao fim para não se desmotivar. E por fim, tem uma grande facilidade de aprendizagem e revelam um grande QI acima da média, quase ao alcance apenas dos predestinados. E normalmente revelam-se excepcionais numa ou noutra área. É interessante da forma como nós vemos um sobredotado em Portugal, que é completamente diferente daquilo que, por exemplo, os anglo-saxónicos, os alemães e os americanos, por exemplo, veem. Normalmente, o sobredotado nos Estados Unidos é associado a alguém que é intelectualmente ou academicamente superior. E diferenciam dos talentosos. E é potenciado, não é? E é muito potenciado. E os talentosos são, ao nível artístico, muito desenvolvidos. Estamos a falar da pintura, do piano, ou de outro tipo de inteligência musical, e também ao nível do desporto. Também eles rotulam de talentosos e não sobredotados, e nós sabemos que os Estados Unidos têm uma política interessantíssima para estimular jovens com muito potencial no desporto, e verificamos isso nos campeonatos estatais, ao nível de universidades, etc. E ao nível das medalhas que ganham nos Jogos Olímpicos, são sempre acima da média. Sempre acima da média, e só há 4 anos atrás é que foram ultrapassados pela China, mas no ano passado, em 2012, conseguiram recuperar o pódio, digamos assim. Uhum. É importante percebermos que são indivíduos com um grande espírito de liderança. São indivíduos que normalmente marcam a diferença para a forma diferente como leem o mundo em seu redor. É natural uma criança sobredotada de 6, 7 anos chegar à beira do professor e perguntar: professor, hoje está triste?
o que não é normal acontecer noutras crianças. São pessoas que leem muito bem as emoções. Mas eles veem, os sobredotados veem. Há um bocado a ideia que, e se calhar vai-me explicar a seguir, os diferentes tipos de sobredotados. Mas há um bocado a ideia de que os sobredotados são mais obstinados por um determinado tema. Não veem muito o mundo à volta dele. É verdade? Veem só o tema, o mundo deles. Depende. Para isso, terei que esquematizar os 6 tipos de sobredotados. Então vamos a isso. Temos o sobredotado académico, que normalmente são muito bons em todas as áreas em que estudam e desenvolvem na escola, tiram normalmente 18, 19, 20 todas as cadeiras. Temos o sobredotado artístico, aquele que desenvolve muito bem ao nível da pintura, ao nível da escultura, ao nível do piano, mas atenção, continuam a estar motivados, ou seja, continua a estar presente a motivação e a criatividade. Depois temos um terceiro tipo de indivíduos sobredotados, que são os motores, têm uma grande motricidade desenvolvida, o que lhes permite ser muito bons ao nível do desporto. Temos ainda os indivíduos ao nível da criatividade espacial, isto é, são indivíduos que conseguem desmontar facilmente um computador, são indivíduos que trabalham acima de tudo direcionado para a inteligência mecânica, percepção de carros, construção de carros, e temos também o indivíduo emocional, o sobredotado emocional, lê muito bem as emoções, é bom autorregulador, ou seja, tem um grande poder de resiliência, adapta-se muito bem às circunstâncias adversas, não deprimindo facilmente. Passo o exemplo mais simples para os ouvintes perceberem. Temos o sobredotado social, que é muito bom a tirar partido das suas relações, tanto de pares como com os adultos, como futuramente a nível profissional, a nível laboral. São esses indivíduos que normalmente alcançam o maior sucesso em termos profissionais, em termos de empregabilidade, porque põem a inteligência social em prática. São muito bem sucedidos dentro do seu grupo de pares, dentro da sua microsociedade, dentro da sua família, são muito populares e muito bem vistos. E por fim, temos aqueles menos compreendidos, que são os sobredotados intelectuais. São aqueles que só se interessam obstinadamente apenas por um tema, estão sempre a colocar o dedo no ar nas aulas, interrompem sempre os professores, são muito revoltados com tarefas rotineiras e normalmente, se o professor não os agarrar no bom sentido para motivá-los para a aprendizagem de outras áreas, senão aquelas que eles sejam mais obstinados, muito dificilmente eles atingirão o sucesso académico. E até se distraem, não é? Distraem-se muito porque imaginemos colocar uma criança de 5 anos em que o interesse principal dela é economia. É natural que uma criança com 5, 6 anos não vai conseguir falar com os seus colegas de turma economia e vai sentir-se muito frustrado enquanto os colegas. E bem, preferem brincar com bonecos, preferem brincar a jogar à bola, às caçadinhas, etc. E eles vão se sentir desenquadrados e muitos deles deprimem porque são incompreendidos por parte dos colegas e mesmo por parte da população em geral. Muito bem, o Dr. Luís Lameira, e como é que os pais podem desconfiar que têm um filho sobredotado? À partida, apresentam uma linguagem precoce. Não quer dizer que seja condição sine qua non. Normalmente, com 2, 3 anos, já muito facilmente conseguem aprender algumas palavras, aprendem a ler. Com 4, 5 anos, já conseguem ler de uma forma fluente, escrever um bom texto. São indivíduos que, logo com 2, 3, 4 anos, se preocupam obstinadamente a desenvolver um tema de uma forma positiva. Preocupam-se com as causas do mundo, preocupam-se o que é que será amanhã o ambiente, em termos políticos, como é que vamos estar daqui a alguns anos. Não é normal uma criança com 4, 5 anos estão muito à frente dos problemas reais da idade deles. Estão muito à frente dos problemas reais da idade dele e preocupam-se, digamos que, com situações que normalmente só nos começamos a preocupar na altura da adolescência, quando a nossa personalidade começa a ficar mais vincada, digamos assim. São indivíduos que normalmente com 3, 4 anos já desenvolvem conversas muito fluentes, temas intelectualmente evoluídos, com jovens de 16, 17, 18 anos. Normalmente o seu grupo de conversações, de estimulação, são pessoas mais velhas. E os pais têm que perceber isso. Agora é o seguinte, a nível diagnóstico, mais uma vez passo a referir, só um psicólogo consegue identificar um sobredotado. Pode haver suspeitas. E não quer dizer que uma criança com 2, 3 anos que desenvolve este tipo de comportamentos que eu agora acabei de referir, possa ser um sobredotado. Muito bem. Dr. Luís Lameira, ainda antes de irmos às estratégias que os pais podem ter e os professores para lidarem sobre os sobredotados, a escola como é que absorve ou como é que apoia ou como é que ajuda a desenvolver um aluno sobredotado? Os responsáveis pedagógicos que nos estão a ouvir devem perceber que
Uma criança, um jovem sobredotado é alguém que necessita de necessidades educativas especiais, assim como este tipo de conceito é abordado ao nível, para colocarmos em prática, ao nível do deficiente mental, por exemplo, ao nível do indivíduo que tem dificuldades de aprendizagem, como já referimos aqui há 2 semanas, os disléxicos, os indivíduos que têm dificuldades, têm perturbações de cálculo, têm perturbações de leitura e escrita. Não quer dizer que estes tenham. Agora, quando eu digo necessidades educativas especiais, estou a falar de apoio individualizado. É um indivíduo que normalmente necessita de se sentir espantado, digamos assim. Aristóteles dizia que nós, para ensinarmos alguém, a pessoa tem que ficar espantada. E é natural que se o indivíduo entra com 5 anos, mesmo com 5 anos, um ano antes do que é normal, no primeiro ano, e já sabe ler, escrever, já está ao nível dos alunos do 3º e 4º ano, é natural que se sinta frustrado. Já nada o surpreende. Não o surpreende. Esse tipo de tarefas rotineiras vai fazer com que ele baixe a autoestima e vai pensar assim: o que é que eu estou aqui a fazer? Sou incompreendido, eu prefiro falar de outros temas mais estimulantes, e é por isso que muitas vezes os professores devem desenvolver atividades extracurriculares para estes indivíduos. Muito bem, vamos então ver que estratégia é que os pais e professores devem fazer, muito rapidamente. Acima de tudo, como referi há pouco, no seguimento das minhas palavras, desenvolver atividades extracurriculares com esses indivíduos. Eles precisam estar constantemente estimulados. Há o mito de que o sobredotado sabe tudo, o sobredotado aprende tudo sozinho, já que aprendeu a ler e a escrever sozinho em muitos dos casos, mas não. Eles necessitam de constantemente estarem motivados, estarem a ser estimulados, porque são pessoas, são indivíduos com um alto nível de criatividade, com alto nível de motivação, alto nível de concentração. É importante os professores e os pais que nos veem em casa perceberem que deve haver flexibilidade nos tempos. Isto é, se o professor dá 5 minutos para terminar uma tarefa e se o sobredotado ainda não conseguiu terminar ao fim desses 5 minutos essa tarefa, dê-lhe 10, 15, 20 minutos, porque se esses indivíduos são interrompidos, com certeza que irão sentir uma maior frustração do que os seus colegas. Há um aspecto muito importante aqui e que eu chamo a atenção e que eu verifico muitas vezes nos pais sobredotados. Adultomorfização. O que é isto? Tentar transformar uma criança de 6, 7 anos num adulto, ou seja, castrar a sua infância. E muitas vezes aquilo que eu verifico é que os pais, quando descobrem, quando o psicólogo lhes diz: vocês estão na presença de um filho que é sobredotado, quase que abrem uma garrafa de champanhe, mas as coisas não são bem assim. Porquê? Porque aquilo que nós verificamos é o aproveitamento de muitos pais, quase como uma questão de status. O meu filho é sobredotado, o meu filho tem a obrigação de saber tudo. O que é que isto influencia no ambiente em casa? Ou seja, leva uma hiperestimulação, ou seja, o filho tem depressão, o filho tem que estar constantemente ao nível de um adulto, tem que saber as respostas todas dos programas de televisão, tem que fazer as palavras cruzadas em 2, 3 minutos, e esse tipo de pressão é negativo, porque muitos indivíduos, nós sabemos, os estudos lá fora corroboram as minhas palavras, normalmente são indivíduos que se isolam muito, e muitas vezes até nas faculdades, e os mais jovens estão mais familiarizados com este termo, os chamados nerds, digamos assim. São indivíduos muito hipersensíveis emocionalmente, ou seja, têm a noção que no ambiente em casa, quando as coisas não estão a funcionar bem, frustram-se muito mais e fecham-se ainda mais no conhecimento e na estimulação para si próprios. São capazes de, por exemplo, os pais estão zangados e eles reparam isso, são capazes de fechar no quarto, refugiam-se nos livros 5, 6, 7, 8 horas, refugiam-se nas suas atividades intelectuais e dessa forma há uma quebra de comunicação em casa, digamos assim. Ao nível do isolamento social, também é preciso referir isso. Muitas vezes os professores têm que enquadrá-los para com os outros colegas, os outros grupos de pares. E como é que isso é possível ser realizado? Esses jovens ou crianças necessitam de realizar visitas de estudo, é necessário dar outro tipo de suporte informativo por parte dos pais e professores, enciclopédias, livros, internet. No fundo, precisa de um acompanhamento que estimule gradualmente. E deverão utilizar outro tipo de recursos para além do simples pensamento convergente e do ensino tradicional, que eu mais uma vez que defendo, não está preparado para potenciar estes jovens sobredotados. E só muito brevemente para concluir, nós verificamos aquilo que os americanos e os australianos fazem, aproveitam ao máximo os sobredotados. Um aspecto muito interessante a nível legislativo, um decreto que saiu em 2005 permite duas acelerações ao nível do ensino, ou seja, passarem um ano entre o primeiro e o quarto ano, e entre o quinto e o nono ano conseguirem avançar outro, ou seja, uma criança
criança sobredotada consegue chegar facilmente em Portugal ao 9º ano, com 12, 13 anos. Lá fora não há limite para aceleração escolar. É natural. Se ele tiver capacidade, se ele tiver capacidade, com 12, 13 anos já poderá estar na faculdade e já poderá estar a estudar a cura de uma grande patologia, de uma doença. E nesse caso em concreto, se nós conseguimos, numa altura de crise, aproveitarmos os recursos que os sobredotados nos podem proporcionar, com certeza que iremos criar mais know-how para podermos desenvolver a nossa economia, por exemplo, para melhorarmos. Muito bem. Doutor, vamos concluir e vamos à frase da semana. Conhecer os outros é inteligência. Conhecer-se a si próprio é a verdadeira sabedoria. Controlar os outros é força. Controlar-se a si próprio é o verdadeiro poder. Muito bem, terminamos aqui mais uma edição do Consultório de Psicologia. Recordo que na próxima semana vamos falar do tratamento da depressão. Fique atento, temos muitos e bons programas daqui para a frente. Doutor, mais uma vez, quem precisar dos seus serviços, o que é que deve fazer? Podem contactar-me para o número 91 524 56. Estou disponível para atendimento psicológico no Porto, no campo 24 de Agosto, junto ao Hotel Vila Galé e à estação de metro campo 24 de Agosto, e ainda em Barcelos, na freguesia de Manhente, 91 524 56. Por hoje é tudo, voltamos na próxima edição do Consultório de Psicologia. Já agora também o informo que pode ver este programa e todos os outros para trás na Onda Viva TV. Basta aceder a radioondaviva.pt e depois procurar a secção Onda Viva TV e está disponível na rúbrica de saúde. Pode também ver os horários em que o programa é emitido na rádio de quarta, sexta, sábado e domingo. Um abraço, nós voltamos na próxima edição. Até lá, se os quiser.